L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galerinha de cowboy, fala galerinha de peão, tamo aí bicho. Caralho, 40º episódio de Para Acabar com o Juízo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Hoje vamos ser sucinto, né, vamos direto à leitura, eu tava entusiasmado para ler esse negócio aqui. Agora eu tava jogando Age of Empires, voltei só por fins educativos, o vício também tem um certo fim educativo, né, tempo quando eu jogava nem joguinho. E estou perdendo pro computador, tô quase desistindo. O negócio tá chato. Mas enfim, mas não é isso que eu queria falar. Bom, acho que tem gente nova chegando aí para escutar o programa, pelo que eu tenho visto aqui pelos sites, acompanhando os seguidores, né? Os seguidores invisíveis, é uma rede social muito legal o podcast, porque você não sabe quem tá te seguindo, assim, fica só o mistério, as pessoas escutam, às vezes tem alguém que escuta de madrugada o podcast e fala, pô, parabéns pra você. Então sejam bem-vindas aí. E aqui a gente lê o Antiédipo cada dia, cada quinta, né? 20 minutinhos, e aí fica disponível para você. Aí cabe a você maratonar, voltar para trás, voltar para frente, e ir pelo tópico que você mais gosta. E eu tava empolgado para ler hoje. Mas aí joguei Age of Empires, aí eu tô mais pensando na surra que eu tô tomando no computador. Mas para além disso, divulgação, eu falei que ia rolar, né, cara? Se você escuta esse programa e você ainda não ouviu nas minhas redes sociais por aí afora a divulgação do grupo de estudos Ética em Foucault, onde a gente vai ler, fazer a tarefa árdua de ler os cursos sobre ética em Foucault, né, do governo dos vivos para frente, assim, passando por subjetividade e verdade, hermenêutica do sujeito, toda essa alegria aí, que não é um negócio muito fácil de ler. Mas estou propondo esse grupo de estudos, é um grupo pago, mas se tiver problema com grana, fala aí que a gente vai se resolver, tá bom? Vai acontecer às quartas de 7h30 às 9h30 da noite, começando com uma aula inaugural aberta, que faço convite a vocês também, vocês ouvintes, dia 6 de outubro, tem uma aula inaugural que eu vou tentar fazer uma aula breve, assim, todo o percurso do Foucault, um pouco da obra dele, porque ele chega na ontologia histórica de nós mesmos, no final das contas. Bom, é isso. Passa da arqueologia, da ontologia e chega num certo ethos, que é a ontologia crítica. Ontologia histórica de nós mesmos. Então é mais ou menos isso. Vamos ver que estou meio pilhado, de lembretes, coisas. Convite, pode falar lá no Twitter, pode falar pelo Anchor, meu nome é Ian, né? Pode procurar nas redes sociais aí que a gente vai se achar. Bom, eu acho que sem mais delongas... o que eu ia falar de engraçado é que, tipo, a tradução, não sei se é assim, cara, mas a tradução do livro da Martins Fontes, Discurso do Foucault, do Governo dos Vivos, pelo menos, caralho, ele tá lendo Édipo, assim, pela 1000ª vez, a tragédia grega, me obrigou a comprar Édipo e me obrigou a outra coisa muito engraçada. Que o texto ele não bota em alfabeto romano as letras gregas, as palavras gregas. Então, às vezes ele manda um manas, um tequinê, assim, só que tá em grego, o alfabeto. Eu falo, caralho. Aí a Martins Fontes junto com o Foucault me fizeram, mais uma vez, a entrar naquele reduto terrível, que é um aplicativo chamado Duolingo, um negócio baixo astral, que é o Duolingo. E tô aprendendo alfabeto grego. Pasme, é isso, cara. Mas dá pra aprender alfabeto grego. Eu já aprendi o alfabeto hindi lá, né? O Devanagari, no Duolingo. Já esqueci também, mas teve uma hora que eu aprendi. E agora estamos aí aprendendo o alfabeto grego, cara. Bom, quinta-feira, agora são 11h22, vamos até 11h42. Sem mais delongas, né? Porque houveram bastantes aqui. E falando do nosso antiédipo, né? Falando em Édipo, vamos aqui pro antiédipo. Quase aí, ó, caminhando para quase um quarto do livro. E, cara, a gente chegou nessa parte da página 87 da minha versão em PTBR aqui, lendo a tradução do Orlandi, né, e o da editora 34, que não é meu, né, da Karina, mas dou umas riscadinhas de sacanagem. Mas vamos lá. E a gente parou na 2.2.4, 87, né,
página 87, que é todos os fantasmas são fantasmas de grupo, voltando a esse tema aí. Vamos ver essa história, o que tem de divertido nisso. Voltemos ao fantasma. Entre aspas, espanca-se uma criança, crianças são espancadas. Fecha aspas. 2 pontos. Trata-se tipicamente de um fantasma de grupo, no qual o desejo investe o campo social e suas próprias formas repressivas. Então, beleza, estamos seguindo. Se há encenação nisso, é a encenação de uma máquina social desejante, cujos produtos não devem ser considerados abstratamente, separando o caso da menina e do menino, como se cada um fosse um pequeno eu vivendo seu caso com seu papai e sua mamãe. Cara, isso aqui é muito interessante porque eu tô lendo, já falei 1000 vezes aqui pra vocês, né? Tô lendo o Seminário 5, o livro 5 do Seminário Lacan, junto com um grupo de estudos, né, de psicanálise da letra freudiana, se eu não me engano. Nem sei o nome da parada que eu participo, mas é isso. E ontem mesmo a gente estava lendo um trecho e tem essa bagunça, né, entre fantasia e fantasma. Aí algumas traduções optam por fantasma, né, e não fantasia, que é entendo eu, essa dimensão encenada, alucinatória do imaginário, do inconsciente, né, algo que é exprimido, comprimido pelo simbólico e na psicanálise, e que são as fantasias mais loucas, né, mas não é fantasia no sentido nem de ilusório, nem de encenação, né? Mas aqui eles estão brincando com isso, assim, porque tem certas interpretações não lacanianas da fantasia como uma certa encenação. Então, tipo assim, se há encenação nisso, é uma encenação da máquina social. É um dispor das peças na fantasia de que uma criança é espancada de uma máquina social específica, onde pais batem crianças, onde, eu já falei esse exemplo, né? Estranhos roubam órgãos de crianças, né? Então não é simplesmente uma fantasia atrelada à pessoa, né? A um euzinho individual, seja você menina, seja você menina, enfim, né? Interessante estar falando essa coisa ontem. Então, fantasia, né, na obra freudiana, às vezes vai ter traduzido, mas pode ser traduzido também como fantasma. Dizem que é uma tradução melhor. Ao contrário, continua o texto. Ao contrário, devemos considerar o conjunto e a complementariedade menina-menino, pais agentes de produção e de antiprodução, tanto em cada indivíduo como nos sócios, tá? Não é excluir que eu tenho pai, que você tem pai, que você tem mãe, mas não é só isso. Mas tanto em cada indivíduo como nos sócios, né? Qual o papel dessa construção histórica, familiar, o desejo de família que a gente tem hoje em dia, né? Que preside a organização do fantasma de grupo. É ao mesmo tempo que os meninos se deixam espancar e iniciar pelo professor na cena erótica da menina, máquina para ver, e se deixam gozar de maneira masoquista na mãe, máquina não. Aqui vocês viajaram tanto, mas tudo bem. Assim, eles só podem ver ao devirem meninas e as meninas só podem sentir o prazer da punição ao devirem meninos. É todo um coro, toda uma montagem. Ao regressarem à aldeia depois de uma expedição no Vietnã, os crápulas dos marines, que são os fuzileiros navais, eu acho, né, americanos, os marinheiros, os caras da marinha, né? É todo um coro, toda uma montagem. Ao regressarem à aldeia depois de uma expedição no Vietnã, os crápulas dos marines, na presença das irmãs chorosas, se deixam espancar pelo professor, que tem a mamãe ao colo e gozam por terem sido tão maus, por terem torturado tão bem. Que doideira, hein? É tão mal, mas como é bom. Talvez os faça lembrar uma cena do filme Paralelo 17. Nota do tradutor, documentário filmado no Vietnã durante a guerra, por George Evans e Marceline Nouridan. Produção França-Vietnã, 1967. Então, Paralelo 17, aí fica a dica do documentário. Vou procurar. Vê-se o coronel Patton, o filho do general, declarar que esses caras são formidáveis, que adoram o pai, a mãe e a pátria, que nos atos religiosos choram pelos camaradas mortos que eram bravos caras. Depois, o rosto do coronel altera-se numa careta e revela um grande paranoico que acaba por gritar. E com tudo isto, são verdadeiros matadores. É evidente, então, tipo assim, é uma extrema cena maluca, né, dos extremos dessa fantasia, desse fantasma, né, de bate-se uma criança e que pode se
nas implicações disso, né? Punir alguém, mas ao mesmo tempo ser punido por apanhar, pedir pra apanhar, e eles estão falando assim, cara, não tem nada de menininho, menininha, papai e mamãe, não. A gente tá falando desse fantasma acontecendo e sendo encenado na Guerra do Vietnã, assim, né? Que, pelo que eu entendi, parece uma cena muito doida, né? Dos caras voltando pra algum lugar e chorando na frente das irmãs, assim, e o general coronel dando umas ideias, assim, de quem são os caras, quem são esses grandes matadores, verdadeiros matadores, assim. É evidente que quando... Aí continua o texto. É evidente que quando a psicanálise tradicional explica que o professor é o pai, e o coronel também, e que até a mãe é o pai, assenta todo o desejo numa determinação familiar que nada mais tem a ver com o campo social, realmente investido pela libido. É esse problemão, assim, né? Tipo assim, você pode olhar muito bem essa cena bizarra de geopolítica extrema do Vietnã e comparar, né? Tipo assim, é claro que esses soldados, eles atrelam a fantasia de matar os vietnamitas... Desculpa, atrelam suas fantasias infantis, né? De matar o irmãozinho matando os vietnamitas, né? E respondem ao papai general. Então, faz esses pulos associativos e perdem, né, a psicanálise que eles estão falando aqui, perde de entender que, na verdade, tem um puta tesão na guerra, tem um puta tesão em matar, tem um puta investimento libidinal em obedecer ordens de um general, de um coronel, que não é a mesma coisa que um pai, assim. Então, são disjunções exclusivas que, na verdade, ou é general ou é pai, que, na verdade, no fim das contas, tudo é pai, tudo é mãe e tudo é irmão, assim, tudo gira em torno da família. Não sei se está fazendo muito sentido, mas é como eu estou tentando entender, assim, esse limite que eles estão apontando com essa cena bizarra aqui. É claro, deixa eu só anotar aqui para analisar, que esse Jory Ivens, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu tinha baixado um filme dele recentemente. O Jory Ivens é um cineasta, criador de cinema experimental, que nega as características do filme industrial. Caralho, que doideira. Deixa eu ver se é fácil de achar. Paralelo 17. 17, mas, pô, Paralelo 17, né? 68, tem no MUBI aí, mas dá pra baixar legal aí, provavelmente no Pirate Bay. Deixa eu ver aqui, conferir. Então, se quiser link de filmes aí, bicho, Pirate Bay tem vários, mas também manda mensagem que eu posso tentar encaminhar o filme pra vocês. Como é que é o nome? Paralelo 17. Pô, deve ser bizarro esse filme. Momento pesquisa na internet. Pô, não sei, não tá abrindo não. Depois eu dou uma olhada com mais calma aqui. Então vamos seguir. É claro, nossa, que parágrafo enorme, que há sempre algo do pai ou da mãe preso à cadeia significante. O bigode do pai, o braço erguido da mãe, mas só furtivamente entre os agentes coletivos. Os termos de Édipo não formam um triângulo, porque existem explodidos em todos os cantos do campo social. A mãe no colo do professor, o pai ao lado do coronel. Não se fecha, né? Não é só em relação pai e mãe, nem estruturalmente, nem figurativamente. O fantasma de grupo está ligado, maquinado nos sócios. Ser enrabado pelos sócios. Desejar ser enrabado pelos sócios. Não deriva nem do pai, nem da mãe. Ainda que o pai e a mãe aí desempenhem um papel como agentes subalternos de transmissão ou de execução da maquinária repressiva dos sócios. Né? Quando a noção de fantasma de grupo foi elaborada na perspectiva da análise institucional, nos trabalhos da equipe de Laborde, reunida em torno de Jean Rey, notou o tradutor. Jean Rey, nascido em 1924. Até então não tinha morrido, né? Eu acho que também não morreu ainda, deixa eu ver se morreu. Hoje muitas pesquisas, hein? Jean Rey. Ó, o Jean Rey tá vivo ainda, velho. Firme e forte. Caralho. Ah, não, desculpa, morreu em 2014, perdão. Esse livro foi lançado em 2010, né? Essa edição. Então, quando a noção de fantasma do grupo foi elaborada na perspectiva da análise institucional, a primeira tarefa foi marcar sua diferença de natureza em relação ao fantasma individual.
verificou-se que o fantasma de grupo era inseparável das articulações, entre aspas, simbólicas, que definem um campo social considerado real, ao passo que o fantasma individual assentava o conjunto desse campo sobre dados, entre aspas, imaginários. Então tem essa diferença, né? Como se um fosse simbólico, o fantasma de grupo fosse simbólico, porque está atrelado aos símbolos e significantes das instituições, e os mais individuais, os fantasmas individuais, seriam imaginários. Isso na primeira proposta ali em Laborde com Georri. Se prolongarmos esta primeira distinção, veremos que até o próprio fantasma individual está inserido no campo social existente, né? Que é a hipótese que eles estão dando desde o primeiro capítulo, mas que o apreende sobre qualidades imaginárias, que lhe conferem uma espécie de transcendência ou de imortalidade, ao abrigo dos quais o indivíduo, o eu, representa seu pseudo-destino. Que me importa morrer, diz o general, se o exército é imortal. Caralho, que doideira, hein? Ó, se programar, veremos que até o próprio fantasma individual, esse nível fantasmático, da fantasia, alucinatório, da relação do desejo com o objeto, né? Assim que eu entendo, não é da demanda, do desejo, como estou tateando por aí. Veremos que até o próprio fantasma individual está inserido no campo social existente, mas que o apreende sobre qualidades imaginárias, né? Que lhe confere uma espécie de transcendência ou de mortalidade. Então é muito legal, né? Eles estão falando que, tipo assim, os fantasmas individuais são esses criadores de transcendência, né? De certa moralidade, o cliente sádico e masoquista na moralidade, de certa imortalidade. Bem interessante. Ao abrigo dos quais o indivíduo, o eu, representa seu pseudo-destino, né? Seu destino falso. Que me importa morrer, diz o general, se o exército é imortal. Se eu fiz parte do exército, logo tenho aqui uma fantasmagoria de uma certa imortalidade. A dimensão imaginária do fantasma individual tem uma importância decisiva na pulsão de morte, visto que a imortalidade conferida à ordem social existente provoca no eu todos os investimentos de repressão, todos os fenômenos de identificação, de, entre aspas, superegotização e de castração, todas as resignações, desejo, dever general, dever pequena, média ou alta patente. Compreendida aí mesmo a resignação de morrer a serviço dessa ordem, quando a pulsão é projetada para fora e dirigida contra os outros. Morte ao estrangeiro, morte aos que não são daqui. Olha que lambidinha gostosa, dona Neve. Não sei se vocês ouviram, mas a Neve dá uma lambidinha aqui do lado. Mas achei interessante isso aqui, ó, a dimensão imaginária. Vou até reler de novo rapidinho, que tem a ver com isso que a psicanálise entendeu como pulsão de morte. Então essa parte imaginária da fantasia, que eles primeiro estão atribuindo como individual, mas que se conecta completamente com o social, se prende à imaginação, ao imaginário, aos fantasmas das instituições, né? A imortalidade do exército, a imortalidade da pátria, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, né? Essas bizarrices, assim, tipo, que não tá, né? Tá tudo ruindo, mas é essa fantasia que se segue, esse é o fantasma que se segue, né? Para não ter que... E até o ponto disso, né? Tipo, temos que morrer pela pátria. Temos que trabalhar durante a pandemia porque quem não trabalha não está se sacrificando o suficiente. Essas bizarrices, assim. E a pessoa conecta essa fantasia individual, né? Se você for, vamos supor, né? Que é analisável, mas não é, porque não chega muito em análise isso. O camarada bolsonarista que fala, não, temos que todo mundo trabalhar, quem tá querendo trabalhar é vagabundo, porque prefiro morrer livre, né, defendendo a liberdade, esses valores transcendentais. E aí se ele entra numa psicanálise, tipo, qual é a sua revolta com a lei, né, qual é a sua revolta com o pai? E a coisa está muito mais complicada do que isso, né, não é só sobre essa fantasia de imortalidade, de lei individual, mas é uma fantasia que é perpetuada, um fantasma que é perpetuado pela própria instituição ruindo, a própria instituição que está ruindo, né? Todo o poder representativo brasileiro está ruindo não, né? Funciona desarranjadíssimo, assim. Produz isso, maquina essa encenação de uma maneira muito louca. E a galera vai acelerando isso, né? E vai entrando nesse fantasma que na verdade é de grupo, na verdade é social. Mas continuando aqui, aí como que essa coisa volta um clamor pela própria morte e, em algum ponto, a morte do outro, o estrangeiro, o vagabundo que não quer trabalhar, essas pessoas quarentenadas que estão atrapalhando o Brasil, por exemplo. A dimensão imaginária do fantasma individual tem uma importância decisiva na pulsão de morte, visto que a imortalidade conferida à ordem social, né, existente
a pátria, a família, as instituições. Conferida a sociedade provoca no eu todos os investimentos de repressão, todos os fenômenos de identificação, de superegotização e de castração. Ah, eu não vou fazer isso, né? Eu tenho que me haver com a lei porque a lei é maior que eu, que todo mundo, né? Esse caráter fantasmático de grupo de mortalidade da lei, assim, e das instituições. Todas as resignações, desejos. Dever general, dever pequena, média, alta patente. Isso aqui é interessante porque eu não sei se eles usariam devir aqui, né? Se não tornar-se, que é a mesma palavra, mas às vezes na tradução, principalmente no Platôs, tem essa distinção, assim. Porque não se devém, no sentido do conceito, não se devém em general. Mas aqui ficou tornar-se general, tornar-se pequena, média ou alta patente. Compreendida aí mesma a resignação de morrer a serviço dessa ordem, né? Enquanto a pulsão é projetada para fora e dirigida contra os outros, morte ao estrangeiro, morte aos que não são daqui. Bom, ao contrário disso, o polo revolucionário do fantasma de grupo, então esse é o polo paranoico, né, do fantasma de grupo, que a gente vai ver aqui, se a gente já não falou, as máquinas desejantes elas se organizam pendulando, né, entre um polo paranoico e um polo esquizofrênico. Um polo paranoico que reafirma as máquinas sociais e um polo esquizofrênico que se desarranja constantemente em direção de fuga às máquinas sociais, né? Compondo também máquinas sociais, mas conflitando com esse instituído, né? Ao contrário disso, o polo revolucionário do fantasma de grupo aparece na potência de ver as próprias instituições como mortais. Isso é um problema bem gatarriniano, né? Então, tipo assim, investe nas máquinas sociais, mas dentro de sua mortalidade, dentro do seu desarranjo, né? Acho que é isso, não é contra. De destruí-las ou de mudá-las consoante as articulações do desejo e do campo social, fazendo da pulsão de morte uma verdadeira criatividade institucional. Caraca, é legal que eu lembro do Fabrício, que ele pesquisa pulsão de morte, mas esse negócio aqui ficou legal, hein? Essa morte animada, né, que o senhor Fabrício estuda. Pulsão de morte, uma verdadeira criatividade institucional. Que tem isso, né? Tem uma aceitação da morte, que morre-se a todo momento, que se morre na instituição, né? Na instituição relacionamento, na instituição casamento, na instituição família, né? Você que está brigando aí com seu pai, com sua mãe. O que você aceita morrer disso, né? E que não tem que ser idealizado, não tem que manter-se no fantasma individual, que na verdade é coletivo, é grupal, de que família é uma coisa que tem que dar certo, de que tem que amar incondicionalmente pai e mãe, assim, né? E na verdade, acho que quando a gente se entende com a morte possível dessa instituição, dessa maneira ou dessa forma de instituição, as coisas ficam mais agradáveis, né? É muito interessante esse movimento, assim, tipo, as pessoas que moram juntas com os pais, às vezes com os casais mesmo, e de repente, no estopim, resolvem mudar de casa, assim. E aí isso rearranja tudo e fica muito mais possível, sem o peso de ter que conviver junto, né, o tempo todo. É muito interessante, né? Sem se submeter a essa morte lenta. Mas aí faz uma morte animada, né? Fazer uma pulsão de morte, uma verdadeira criatividade institucional. Admitindo, ó, viver as próprias instituições como mortais, de destruí-las ou de mudá-las consoante as articulações do desejo e do campo social, fazendo da pulsão de morte uma verdadeira criatividade institucional. Esse é um problema muito sério para o Guattari desde os canais de transversalidade, desde a década de 60, quando ele vai pensando nos grupos sujeitos e sujeitados, diferenciando os grupos sujeitos como aqueles que entendem, inclusive, a morte necessária da instituição para que ela se recomponha em outra coisa, ou nem se recomponha, vire outra coisa, não vire nada. Opa, deixa eu fechar aqui o despertador. E os grupos assujeitados são aqueles que precisam que o desejo seja orientado pela parte de fora, assim, né? E que o tempo todo algo de transcendente paira, né, de alguma maneira. E o que é certo, o que é errado, a gente tem que manter todo mundo junto, a gente tem que ficar organizado. Que é muito interessante, né? Se você pensa o fascismo como esse feixo unido, junto, idealizado, né, em torno da masculinidade, da pátria, da família. É isso que eles estão denunciando o tempo todo. Olha, bicho, se tu não aceita a morte, isso é caminho pro fascismo, sacou? Eu acho que é muito interessante. Isso dá gregarismo, vai vir um Nietzsche aqui na frente, né? Isso vem um gregarismo fudido, você pensa que só existe com aquela comunidade, com aquela instituição, e você vai começar a falar, olha, temos que proteger isso a todo custo, por dentro e por fora, sacou? Então é sobre isso.
Vou ler só mais um pouquinho, que até o Nietzsche, até essa pergunta aqui, e a gente continua semana que vem. Porque é este o critério, pelo menos formal, para distinguir a instituição revolucionária da enorme inércia que a lei comunica às instituições numa dada ordem estabelecida. Como diz Nietzsche, igrejas, exércitos, Estado, qual de todos estes cães é aquele que quer morrer? Interessantíssimo, né? E aí esse parágrafo continua. Hoje são... que dia? Hoje, véspera do aniversário do meu irmão e da minha sogra. Falando em família, né? 23/9. E aí a gente continua na semana que vem, nesse mesmo parágrafo longo. Quanto falta? Pô, falta uma boa penca dele aqui. Aí a gente vai chegar só na próxima semana no A Libido como Fluxo. Então, galera, fica aí de novo o convite, né? Participem lá do grupo de estudos. Eu juro que é uma instituição que vai saber morrer direitinho na hora certa. Mas agora tá querendo aparecer. E mando um abraço forte. Convido qualquer um a ler aqui junto, né? Que acho que pode ser um exercício legal, se você gosta desses temas aí, ou se você tá interessado, chega mais. E é isso, um forte abraço e até semana que vem.